Ela era virgem, tímida e nunca sequer havia sido beijada, até que cruzou o caminho de um milionário misterioso, 20 anos mais velho. O que começou com um olhar, terminou com uma noite que mudaria a vida dos dois para sempre. Mas o que aconteceu naquela primeira noite, ninguém esperava. Se você curte histórias intensas, cheias de reviravoltas e emoção, já deixa o like e se inscreve no canal, porque essa história vai mexer com você. Isabela tinha 21 anos e um olhar que misturava doçura e curiosidade. Criada no interior de Minas Gerais, fora educada com valores rígidos e tradicionais. Seus dias eram preenchidos por livros, sonhos e tardes ensolaradas no alpendre da fazenda dos avós. Nunca havia se apaixonado de verdade, muito menos imaginado que sua primeira vez seria com um homem como Alexander Lancaster. Alexander tinha 42. Um magnata britânico conhecido por sua fortuna, seu império de tecnologia e seu misterioso ar de isolamento. Raramente era visto em festas ou eventos sociais. Preferia a solidão das suas mansões e o silêncio das decisões importantes. Ele não procurava amor, procurava paz. E a paz estava cada vez mais escassa. O destino os uniu em um lugar improvável. Uma conferência internacional de jovens talentos em tecnologia, onde Isabela fora indicada por seu projeto de inclusão digital em comunidades carentes. Alexander, um dos patrocinadores do evento, estava entediado, até que viu Isabela subir ao palco. Ela falava com paixão, mas sem arrogância. Sua voz tremia levemente, mas seus olhos brilhavam com convicção. Aquilo chamou a atenção dele mais do que qualquer inovação tecnológica nos últimos anos. Depois da apresentação, ele se aproximou. A conversa começou tímida. Ele, direto e observador, ela, recatada e fascinada com aquele homem imponente de olhos frios e postura elegante. O que era para ser um breve elogio virou um jantar. E o jantar se estendeu para um passeio noturno pelos jardins do hotel. Em poucos dias, Isabela estava envolvida em um mundo que jamais imaginou. Roupas sob medida, jantares luxuosos, viagens de helicóptero, tudo parecia um sonho. Mas mesmo entre champanhes caros e vestidos de seda, Alexander a tratava com respeito, sem jamais ultrapassar os limites. Era como se ele soubesse que ela ainda não estava pronta. Até que, em uma noite chuvosa em Paris, tudo mudou. Alexander a levou para seu apartamento na Champs-Élysées. A cidade-luz brilhava sob as gotas que escorriam pelas janelas panorâmicas. Isabela vestia um vestido simples, branco, que destacava ainda mais sua inocência. Ele a observava como quem admira uma obra de arte. Sem pressa, sem fome. "Você sabe o que está fazendo?" Ele perguntou com a voz rouca. Ela assentiu, mas sua mão tremia levemente. Ele tocou seu rosto com a ponta dos dedos, tão delicadamente como se ela pudesse quebrar. Aquela primeira carícia foi mais intensa do que qualquer beijo. Ela se entregou, com medo e desejo misturados. Seu coração batia como um tambor descontrolado. Alexander a conduziu com paciência, guiando seus movimentos, lendo seus gestos. Para ele, não era apenas um ato, era um rito. Um momento que jamais poderia ser banalizado. E então, enquanto o corpo dela tremia em seus braços, algo inesperado aconteceu. Ela ficou emocionalmente despida. Não era apenas sobre perder a virgindade, era sobre ser vista, tocada não apenas na pele, mas na alma. Ela chorou, não de dor, nem de arrependimento, mas de algo que ela não sabia nomear. Um tipo de amor cru, puro, que rasga o peito sem pedir permissão. Alexander, o homem frio, sentiu seu mundo ruir. Nunca havia sentido aquilo. Ela não era apenas uma garota bonita, era uma tempestade gentil que varria seus muros. Pela primeira vez ele teve medo. Medo de machucá-la, medo de se perder nela. Nos dias seguintes, a relação deles mudou. Ele se tornava mais humano, menos calculista. Começou a rir mais, a falar dos seus medos, suas perdas, do irmão que morreu jovem, da mãe que nunca o abraçava.
Isabela ouvia tudo, como quem lê um livro antigo com as páginas amareladas. Cada palavra uma descoberta. Mas o mundo não é gentil com os que amam em silêncio. A mídia descobriu o relacionamento. Manchetes explodiram. Bilionário de 42 anos vive romance com estudante virgem de 21. As redes sociais não perdoaram. Chamaram Isabela de interesseira. Chamaram Alexander de predador. Ela tentou ignorar, mas as palavras cortam fundo. Talvez devêssemos dar um tempo. Ela sugeriu, um dia, com os olhos marejados. E se eu não quiser tempo? Ele respondeu, segurando suas mãos com firmeza. E se for o certo? Nem tudo que é certo faz sentido, ele murmurou, encostando sua testa na dela. Eles decidiram fugir do caos. Foram para uma ilha nas Maldivas, onde o único som era o das ondas quebrando nas pedras. Lá, longe dos olhos do mundo, eles se redescobriram. Faziam amor como se fosse uma oração. Falavam sobre filhos, futuro, sobre envelhecer lado a lado. Mas Isabela ainda tinha um mundo para conquistar. Ainda havia muito dela que não conhecia. E Alexander sabia disso. Sabia que se a segurasse forte demais, a destruiria. Então, uma noite, sob o céu estrelado, ele fez o impensável. Eu te amo, por isso estou deixando você ir. Ela chorou como nunca antes. Ele também, mas sabia que era necessário. Ela precisava se tornar inteira por si só. E talvez, um dia, quando o tempo curasse todas as dores, eles se reencontrassem. Isabela voltou ao Brasil. Fundou sua própria ONG, escreveu um livro, viajou o mundo, amou outros, aprendeu mais sobre si, mas Alexander nunca saiu de seu coração. Anos depois, em uma feira de tecnologia em Lisboa, ela o viu. Estava mais grisalho, com rugas que contavam histórias. Ele a viu também e sorriu. Ela caminhou até ele. Ainda tem medo? Sempre terei, mas por você, enfrento todos eles. E ali, entre luzes e lembranças, eles entenderam o que sempre souberam. Que amor de verdade não tem idade, não tem lógica, não tem garantias. Só tem coragem. Lisboa era um mosaico de cores quentes, ruas de pedra e segredos antigos. A cidade tinha cheiro de café forte e história. E naquela tarde, em meio ao burburinho da Feira Internacional de Tecnologia, o tempo parou. Isabela estava diferente. Seus olhos agora carregavam firmeza. O cabelo, mais curto, dançava com o vento. Havia uma elegância silenciosa nela, a de quem já conheceu o fundo do poço e aprendeu a nadar nas próprias lágrimas. Alexander a encarava como se estivesse vendo um fantasma e, ao mesmo tempo, o amor da sua vida. Você está linda, ele disse, com a voz rouca de emoção. E você ainda tem aquele olhar que me desmonta. Eles se abraçaram, sem pressa, como se precisassem reaprender o cheiro um do outro, como se o corpo guardasse saudade em lugares que a memória não alcança. Sentaram-se em um café discreto, longe das câmeras e dos holofotes. Falaram do tempo que passou, das dores que curaram, dos caminhos que trilharam. Você se casou? Ele perguntou com cautela. Não, tive amores, mas nenhum que me tocasse como você tocou. E você? Alexander olhou para o fundo da xícara. Tentei, falhei. Nenhuma relação sobrevive quando o coração ainda pertence a alguém. Houve silêncio entre eles, mas era um silêncio cheio de significados, como se ambos estivessem contando os segundos para dizer o que realmente queriam. Você ainda me ama? Ela sussurrou. Ele não respondeu com palavras. Apenas segurou sua mão, olhou fundo em seus olhos e assentiu. Um gesto pequeno, mas que dizia tudo. E naquele momento eles souberam. O amor não havia morrido. Apenas dormia, esperando o tempo certo para acordar. A decisão foi rápida. Alexander cancelou todos os compromissos. Isabela adiou uma viagem para a África. Eles queriam tempo, tempo para se reencontrar, não como o homem rico e a menina inocente, mas como dois adultos inteiros, calejados, prontos. Foram para o sul da França, onde ele tinha uma casa que nunca usava.
Dias de sol, jantares à luz de velas, risos no meio da noite. Faziam amor como se o tempo tivesse voltado, mas agora com mais cumplicidade, mais entrega. Você lembra da primeira vez? Ela perguntou certa manhã, deitada sobre o peito dele. Como esquecer? Você chorou e eu me apaixonei pelo seu coração nu. Eu estava assustada. Eu também. Ela riu e então ficou séria. Eu quero tentar de novo, mas dessa vez, por completo, sem fugas. Você está pronta? Nunca estive tão pronta. Alexander pediu Isabela em casamento ao pôr do sol, debaixo de uma oliveira centenária. Não havia anel caro, nem plateia. Só a sinceridade de um homem que pela primeira vez não queria controlar o mundo, só construir um com ela. Casaram-se em segredo, com uma cerimônia íntima, entre vinhedos e lavandas. Isabela usava um vestido simples e Alexander um terno azul marinho. Os votos foram escritos à mão. Ela prometeu nunca mais fugir. Ele prometeu nunca mais deixá-la ir. Depois da cerimônia, ele a levou para uma casa nova. Não uma mansão, mas um lar, com livros espalhados, cheiro de pão assando e uma rede na varanda. Anos passaram. Tiveram uma filha, Aurora. Um nome que simbolizava novos começos. Isabela escreveu um segundo livro, Entre o Medo e o Amor, um best-seller que tocou milhões. Alexander diminuiu seu ritmo nos negócios. Tornou-se um mentor para jovens empreendedores e filantropos. Ensinava não apenas sobre inovação, mas sobre o valor do tempo, da presença, da vulnerabilidade. E todas as noites, ao deitar ao lado dela, sussurrava: "Obrigado por me salvar de mim mesmo." Hoje, os dois caminham juntos pelas ruas de Lisboa como dois viajantes que finalmente encontraram morada um no outro. E se alguém pergunta como começaram, Isabela apenas sorri. Eu era uma virgem inocente, ele um milionário mais velho, mas na primeira noite eu fiquei completamente dele e ele completamente meu. E ali estavam eles, depois de tudo, depois dos medos, da distância, dos julgamentos e do tempo. Não eram mais os mesmos e ainda assim eram exatamente quem precisavam ser um para o outro. Ele, que jurava nunca mais amar, descobriu que o amor verdadeiro não se compra, se permite. Ela, que achava que precisava ser salva, entendeu que o amor certo não te resgata. Ele caminha com você. E no final, o que começou com um encontro improvável se transformou em uma história que o tempo não teve força para apagar. Porque às vezes o destino escreve com calma, mas escreve certo. Se essa história te prendeu, emocionou ou te fez acreditar um pouco mais no amor, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Aqui, cada história é feita para tocar o coração. E a próxima pode ser ainda mais intensa. Até a próxima.